Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, eu vou falar pra vocês sobre um sonho que eu tive hoje e incrível esse sonho porque ele veio com avisos, ele veio com palavras proféticas e eu vou estar compartilhando com vocês para que vocês possam aumentar a sua fé. Eu estava já orando já em torno de uns 2 dias e pedindo a Deus que Ele me abençoasse, que Ele abençoasse meu sono. Esses 2 dias passados foi assim, bem complicado, e é tanto que teve um dia que eu tava assim, super cansada, eu não tinha descansado e veio essa luta, né? Mas hoje eu pude ter um sonho maravilhoso. Deus falou comigo por meio de sonho e que Deus possa também falar com você. E o sonho foi bem específico, algo pra mim, e também que eu pude ver a minha mãe no sonho, então eu fico super feliz por isso, por conta de que eu vi a minha mãe também no sonho e eu posso dizer que é algo bem particular, mas o que veio pra mim, eu vou resumir o sonho por conta de que é algo pessoal, é algo que Deus falou bem específico pra mim e também bem específico pra minha mãe, mas eu vou compartilhar pra vocês um pouco. Então, Deus falou comigo sobre o número 5, Ele me deu o número 5, era o meu número, e eu estava atrás deste local que tinha o número 5, que era o local que era permitido para eu poder entrar. E eu estava procurando isso, onde era esse local com o número 5. E depois eu fui e pesquisei isso sobre quando eu acordei e tudo. Pesquisei sobre o que significava o número 5 e era falando sobre a graça de Deus. E aí quando eu vi sobre a graça de Deus, é tanto que esse número também serve para minha mãe, sobre isso de que Deus abençoa a mim e a minha mãe com isso, com a graça de Deus, sabe, em nossas vidas. E chegou a me alertar sobre caminhos, por conta de que a gente pode parar para pensar assim. Deixa eu só beber uma água aqui rapidinho. Então, gente, sobre os caminhos, que Deus me alertou sobre isso, que existe caminhos de morte e existe também caminhos de vida. Então, todos os caminhos de Deus levam para a vida. O caminho de Deus é revelado sobre Jesus Cristo. E quando a gente caminha nos caminhos de Deus, a gente sempre vai ter vida em nossa vida. Seja em todos os sentidos. E mesmo que venham provações, Deus vai e nos livra no tempo certo, na hora certa, das dificuldades, das lutas, enfim. E a gente pode ver na Bíblia várias histórias sobre isso. Posso te falar sobre José, que é algo que toca muito meu coração, sobre a vida de José, porque ele chegou ser injustiçado, foi preso e tudo isso, mas Deus livrou disso. A vida de Jó também, que veio muito ataque espiritual para Jó, mas ainda assim foi um período de tempo e Deus acabou abençoando ele muito mais do que no começo. Então, o que eu pude ver é que a gente pode sim escolher, a gente tem escolha, a gente tem liberdade aqui na Terra e também temos liberdade com Deus, mas existem dois caminhos, que é caminhos para a vida e tem caminhos para a morte. Então eu pude ver isso também no sonho, que eu estava procurando o caminho correto, estava lutando com isso e pude ver esses dois caminhos, que era o caminho de vida e o caminho de morte. E veio esse número. E eu também lembro que quando eu cheguei no local, quando eu estava no local certo, no caminho de vida, que era o número 5, né? E eu que pesquisei sobre o significado deste número, mas tinha uma frase em inglês que quando eu cheguei estava
Living the of Life. Eu perguntei ao meu esposo o que significa isso. E aí meu esposo falou pra mim que não significa nada. E aí eu falei pra ele, não, pra mim significa. E aí eu sempre traduzo o inglês de letra por letra, sabe? Mesmo que às vezes não bate o sentido, eu traduzo por letra, sabe? É assim que eu chego a traduzir qualquer livro em inglês, a Bíblia em inglês. Então, quando eu fui traduzir isso, living eu já sabia, e life também, né? Que living significa vivendo, de significa o ou a, e of, de ou da, em português, né? E life é vida. Então, parei para pensar que pode ser vivendo a vida ou vivendo da vida. Pode ser essas duas frases. E o que é mais interessante sobre o que eu tenho aprendido sobre as coisas espirituais, as coisas de Deus, é assim, é diferente, sabe? Não precisa encaixar a gramática ou não precisa, às vezes, eu já ouvi até Jesus falando outra língua que eu não entendi, era uma língua espiritual, sabe? E eu ouvi muito sobre isso, que as línguas dos anjos é espiritual, não é igual à nossa língua. E também cheguei a ouvir sobre uma pessoa que chegou a ver Jesus e que ela teve uma experiência de céu com Jesus e ela se comunicava com Jesus em pensamento e não precisava abrir a boca. Então, gente, é isso que eu queria compartilhar com vocês, que Deus abençoe também seus sonhos, que vocês possam também ter experiências assim, que vocês possam receber muito de Deus, não somente na parte física, porque muitas pessoas estão passando dificuldades neste momento sobre a parte física, mas Deus tem muita coisa espiritual para compartilhar com a gente, a alegria muito maior, sabe? Imensa sobre isso, de que eu estava relutando sobre, queria ter os sonhos, todos os dias eu quero sonhar sonhos de Deus e receber profecias de Deus e viver as profecias de Deus, viver o que Deus tem para mim. Mas também é muito bom quando a gente recebe esses presentes de Deus, quando Deus fala com a gente por meio de sonho, por meio da voz mesmo, quando a gente pode escutar a voz de Deus, por meio da palavra, por meio de oração, por meio de um louvor também, por meio de toque que eu já tive do Espírito Santo tocar minha mão com fogo. Então, que você possa também ter experiências assim. E eu desejo muito isso, que vocês também falem para mim sobre experiências que você venha a ter. Eu vou orar, vou terminar orando, que eu estou muito feliz por isso e desejo muito que meu esposo, minha mãe, qualquer pessoa, seja também minha cunhada, minha sogra, tenha experiências assim com Deus, sabe? E venha a contar pra mim ou pra Felipe sobre isso. Eu estou super feliz sobre isso, mas vou orar por todos vocês que me seguem também, em particular pela minha família. Obrigada, Senhor, por este momento. Obrigada, Senhor, pelo sonho que o Senhor me deu. E abençoa, Senhor, essa pessoa que está me ouvindo. Abençoa ela com sonhos, Senhor, com profecia, com visões do alto. Senhor, mostra para ela de forma específica o que ela precisa. Dê para ela, Senhor, o que ela precisa. Fala com ela, Senhor, qual é o número dela, qual é o que o Senhor tem para ela. Abençoe, Senhor, a minha família, abençoe a minha mãe, abençoe a minha cunhada, abençoe também o meu esposo, Senhor. Continue usando ele, que ele abençoe outras pessoas, não somente a mim, mas outras vidas, que ele possa abençoar também a família dele, que ele possa abençoar as pessoas do trabalho dele, Senhor. Continue ajudando meu esposo, Pai, e que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, gente, é isso. Eu vou ficar por aqui. Que tudo que eu falei venha para abençoar você.
Estou super alegre por isso, tô assim, parece que eu ainda nem acordei, sabe? Porque quando vem algo e é novo, é fresco, sabe? Eu ainda fico assim, tava até parando pra pensar em detalhes sobre o sonho que eu tive e tentando analisar um pouco. E na hora também que eu vi a placa, né, no sonho, quando eu escrevi sobre isso no caderno, veio o versículo pra mim da Bíblia sobre que Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, não existe outro caminho, não existe outro caminho que venha nos mostrar sobre a vida eterna, sobre o melhor caminho, o perfeito caminho. É somente com Ele, é somente com Jesus, e Ele é a fonte, Ele é o que tem tudo que a gente precisa. É Ele que tem as respostas para tudo, todos os nossos questionamentos, tudo que vem surgir em nossa mente, Ele já tem a resposta. Ele é a resposta. E que a gente possa cada vez mais ser cheios do Espírito Santo, que a gente possa cada vez mais ter experiências com Jesus, com Deus, e que a gente possa cada vez mais ouvir a Deus. Porque Ele quer falar com a gente, porque Ele quer cuidar da gente, porque Ele quer que a gente se sinta amado e amadas por Ele. Então, que Deus abençoe seu dia. Eu vou ficar por aqui. Fique com Deus e até a próxima.